Olá, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Eu sou a professora Elaine, vou moderar a aula da professora Andreia. Nossa aula de hoje, quem conta um conto, habilidades. Professores, deem um print na tela, por favor. O tema da nossa aula de hoje, contos populares e habilidade EF69LP53. EF69 LP53. Andreia? Bom dia, Elaine. Bom dia, sétimo. Bom dia, professores e alunos. Então, vamos aos objetivos da aula de hoje. A Elaine já colocou contos populares, né, de tema. Então, vamos lá. Ler, assistir e ouvir contos populares. Ampliação de repertório, considerando as condições de produção para a construção de sentido do texto. E trocar impressões sobre os contos populares brasileiros, compreendendo a mensagem por meio de rodas de contação de histórias. Então, o que nós... essa primeira aula e depois, na verdade, essa semana e a próxima, nós estaremos falando de contos populares, tá? Então, já vão pensando aí num conto tradicional, né? Porque a gente vai precisar fazer uma versão depois na semana que vem, no final da semana. Essa é a primeira aula da sequência de atividades 2, tá bom? Estamos começando outra sequência agora. Então, o objetivo é repertoriar com contos populares, ok? Tem uma acolhida agora pra gente, vamos lá, ó. O que as imagens expressam? Prestem bem atenção nessas imagens, o que elas expressam. Vou dar para vocês 2 minutinhos no chat, vamos lá? Então, Elaine, Vamos lá. participações? Sim, o aluno Brian, a aluna Carolina, o Cauê disseram pessoas contando histórias. O Rian colocou crianças contando história. O Bruno colocou como a educação mudou ao longo dos tempos. Vamos lá. Contação de histórias. A Pro Maria, brincadeiras e pessoas contando histórias, contação de histórias. É isso mesmo, né? Nós temos, e eu achei legal que alguns prestaram atenção, a Pro Cláudia colocou contando história em várias épocas, achei bem legal, né? Pode voltar um pouquinho o primeiro slide, isso, ó. A gente tem, parece que algo mais antigo, né? Sim. Tem algo mais contemporâneo, mais moderno, lá, muito legal. É isso mesmo, contação de histórias, que é o que a gente vai, que a gente pretende aí para esse início, né? Porque para a gente trabalhar então com
com os contos populares, aliás, para qualquer gênero que a gente trabalhe, a gente precisa repertoriar, né? Para a gente ficar acostumado a ouvir, a interpretar, né? A entender a estrutura, e aí depois, então, a gente é capaz de começar a produzir um texto daquele gênero, né? Então, vamos lá. Mais uma acolhida. A próxima. Olha só. Você já participou de contação de histórias, alunos? E quem eram os contadores dessas histórias? Se você já participou, quem eram os contadores? Vamos lá, 1 minutinho agora para essa. E então, Elaine, Vamos lá. quem eram os contadores? A Manuela colocou assim: meus amigos, minha mãe e vó na escola. Professores dos anos iniciais. A aluna Beatriz colocou meu avô. Vamos lá. Meus pais, avós, professores e às vezes avós, meu pai. Muito bom. Sabe que a Pro Claudineia colocou professores de anos iniciais. Sabe, Pro, que a gente peca um pouco, eu acho que no Fundo 2, Elaine. Sim. A gente conta menos histórias, né? Eles acabam lembrando de contadores de histórias dos professores dos anos iniciais mesmo. Quando eles vão para o Fundo 2, a gente acaba deixando isso um pouco de lado. E eu acho que a gente precisa reforçar um pouco mais isso, né? Retomar, Então, né? as rodas de leitura também são coisas legais para se fazer, ou a roda de contação de histórias, como queiram chamar. E por né? lazer, né, também, né? Sem aquela Sim, coisa de sem nota, não, né? sem essa, mas isso, exatamente. Diversão, né? Mesmo. Isso, por lazer, eu diria por prazer, né? Sim. De ouvir uma história. Que isso também vai aguçando a nossa imaginação, né? E vai fazendo com que a gente tenha, então, por isso esse repertoriar, né? Sim. Que a gente tenha vontade de ouvir cada vez mais, de fazer o reconto aí, de repente, né? Muito legal isso. Deleite, alguém colocou, por deleite. Isso mesmo, por deleite. Então, vamos lá, eu vou colocar um pouquinho, umas características aí, então, de contos populares, que é bem da tradição oral, por isso que a gente colocou assim esse grupo de pessoas na contação de histórias, né? Vão passando de geração, né? De geração em geração, as versões vão mudando, elas vão se atualizando, e isso é muito legal do conto popular. Pode colocar o próximo slide para eles. Então, vamos lá. Ó. Contos populares, então, são narrativas que têm origem na tradição oral e expressam muito fortemente a cultura de um povo, sendo usadas como forma de transmissão de conhecimento e culturas diversas, né? Então, além da gente estar contando uma história, uma coisa legal, a gente está passando ensinamentos ali, né? A gente não está simplesmente contando. Existe ali um reflexo, né, daquele tempo, daquele comportamento, daquela cultura, daquele povo, né? Isso é muito legal. São passadas, então, de geração em geração. Por isso, um conto tradicional pode ter várias versões, né? Então, não existe a versão certa ou a versão errada, né? Existem versões. Trazem discussões relacionadas às crenças, atitudes, aos valores, à moral, à ética, entre outras questões. Com frequência apresentam seres com poderes sobrenaturais também, né? E as crianças gostam bastante disso, né?
Para marcar o tempo, empregam-se expressões que indicam um tempo impreciso, imaginário. Então, num belo dia, era uma vez, isso é bastante comum. Não existe algo determinado. E são contadas em situações informais. E por isso, geralmente, mantém o modo de falar do lugar e ou da comunidade nos quais tiveram suas origens. Então, também é legal o conto popular para que possamos trabalhar, você estava até fazendo aula agora, né? Isso. A questão da variação linguística, né? Então, a gente vai ter aliás, a gente vai ter variedades linguísticas por conta também desses contos, né? De como eles aparecem. E a questão do modificar, né? Quando cada um Sim, vai contando, isso. vai ter as modificações daquela região que é contada, da experiência daquela pessoa. Exatamente. Acho legal a gente pegar uma versão e mostrar várias, né? Até por uma questão de atualização, de prestar atenção nos contextos, porque é o que a gente vai considerar muito, né? As condições de produção, prestar atenção em tudo isso e mostrar ou a evolução aí da língua, né? A mudança, né? A língua super dinâmica e as variedades aí. Acho bem legal para trabalhar também. E outra coisa que é muito importante para que a gente considere quando a gente vai falar de contos populares, a gente precisa considerar, então, não só o objeto de estudo ali, o conto, mas todo, então, o contexto, né? As pessoas, os agentes daquela cultura, os agentes dessa cultura são muito importantes, né? Os agentes, então, da cultura popular. E muitas vezes o professor trabalha o conto popular na intenção só de, não vamos esquecer que isso existiu um dia, mas não de considerar quem foram as pessoas que produziram essa cultura. Isso é muito importante, né? Tem uma citação que eu coloquei, que está na apostila, coloquei para vocês, ao lado da literatura, do pensamento intelectual letrado, correm as águas solitárias e poderosas da memória e da imaginação popular. O conto é um vértice de ângulo dessa memória e dessa imaginação. Luiz da Câmara Cascudo. Então, o que acontece muitas vezes é que o conto popular, ele não vem só das pessoas, aliás, ele vem mais das pessoas, muitas vezes, que não tiveram a oportunidade de estudar, né? Mas tem essa facilidade, tem essa imaginação, essa criatividade, ou às vezes até após conseguirem aprender a escrever, até de uma forma bem mais dificultosa do que nós conseguimos hoje em dia, elas passam a escrever, elas gostam de fazer isso. Nós veremos isso ao longo das aulas, tá? Próximo agora. Então, nós vamos assistir ao vídeo agora, já de um conto popular, ok? Podem soltar para eles. Janela, janela, janelinha, me mostra o horizonte, a sua linha. Lá fora passa Maria Fumaça, tem pandeiro brincando com violão. O meu planeta é cheio de surpresa em cada história, em cada verso da canção. Unido, unite, salamé, mingue. Oi, pessoal! Nosso Janela Janelinha está começando. E hoje, o continente homenageado vai ser... o escolhido foi você! Oba! Vambora dar um passeio pela Europa? Então, para começar, escutem só essa fábula. O homem que pôs um ovo, que há muito tempo é bastante conhecida por lá. E por aqui também. Fofoqueira, linguaruda, faladeira, tagarela, faladora, fuxiqueira, falastrona, indiscreta, bisbilhoteira. Numa cidadezinha longe daqui vivia um casal quase completamente feliz. Isso porque nas redondezas corria o assunto de que a dona Fuxica, a mulher, era fofoqueira. O marido, seu Ovídio, fez um teste para mostrar para todos que ela conseguia sim guardar um segredo. À noite, os dois dormiam, quando de repente... Fuxica, acorda! A mulher acordou num susto. O marido levantou o lençol e mostrou. Fuxica ficou bege. E seu Ovídio muito sério. Fuxica,
Eu botei um ovo. Sim, meus amigos, ali na cama havia um ovo enorme. E o marido continuou: não conte a ninguém, senão não serei mais respeitado nesse bairro. A mulher, admirada, disse que sua boca, era um baú trancado a 7 chaves. E agora eu vou contar um segredo pra você. Chega aqui. Seu Ovídio comprou um ovo de avestruz, que é desse tamanho, e colocou ali. Pra quê? Pra ver se a Fuxica saberia guardar o segredo. Aí, na manhã seguinte, ele foi trabalhar e ela foi papear com a dona Leopolda, a vizinha. Papo vai, papo vem. Ih, menina, os preços estão pela hora da morte. Ainda bem que agora meu marido bota ovo. Contou. Mas a dona Leopolda, prometeu guardar segredo. Mas mal a mulher saiu dali e a Leopolda já ligou para Leonarda. Leonarda está sabendo que o marido da Fuxica botou 2 ovos, mas não espalhe, hein? Mais tarde... Jacira, é Leonarda. Sabia que o marido da outra botou 4 ovos? Jucreusa, você não vai acreditar. 8 ovos? Nossa, não é de Deus, não, ai. 16, 32, que criatura perigosa. E os telefones não pararam de tocar. Quando o Ovídio voltava para casa, ouvia um rebuliço na sua rua. Olha a pipoca, água, bala, bala, bala. E muita gente, polícia, exército e até o Papa. Em nome do Pai e do Filho. Ovídio entrou pelos fundos e viu a repórter no seu portão anunciando: estamos na casa de José Galinha, o estranho caso do homem que à noite cacareja e bota 12 dúzias de ovos. Voltamos com mais informações. Se quem conta um conto aumenta um ponto, imagina uma fofoca. Mas é segredo nosso. Apesar dessa história ter nascido na Europa, muita gente já, espalhou ela por aqui no Brasil, como Monteiro Lobato e o grande mestre Câmara Cascudo. E uma das coisas mais legais dos contos populares é que eles permitem que cada um conte da sua maneira, inventando novas e diferentes versões, como essa que eu criei especialmente para vocês. Muito bom, né, Elaine? Gente, a contação dela é ótima. E essa contação é, assim, eu vou dizer que a verdadeira, porque se eu fosse contar para vocês, não seria desse jeito. Tem toda a expressão, olha, toda a sonoplastia, tudo que ela consegue fazer, ela segura mesmo, né? Então, isso é muito legal. E a gente pode, né, uma sugestão aí, a gente pode fazer isso com o aluno, né? Pedir para eles fazerem dessa forma, né? Com o material que eles tenham em casa, né? Os sons, olha, dá para trabalhar com arte também. Então, essa é a verdadeira contação de histórias, né? Muito legal. E aí, olha só, a nossa aula se chama Quem Conta um Conto, e ela meio que já respondeu aí o que acontece nesse Quem Conta um Conto. E ela disse, imagina uma fofoca, né? A fofoca é sempre melhor até, né? Mais do que o conto, né? Cá entre nós, a fofoca é muito boa, porque você vai aumentando vários pontos, inclusive, né? E agora eu quero de vocês uma coisa. Vocês vão colocar no chat aí para mim. A que reflexões o texto nos leva? Parece uma coisa simples, né? Foi uma historinha bonitinha, legal, mas será que a gente não consegue fazer reflexões a partir desse texto? Vamos lá. 1 minutinho e meio para vocês.
E então, Elaine, o que nós temos de respostas? Vamos lá, a Lorena colocou assim, que não devemos confiar nas pessoas, mesmo sendo da família. Como a fofoca se espalha, igual a fake news. Temos que ter cuidado com o que passamos para frente. Guardar segredos não é para qualquer um. Vamos lá. Sabemos que a mentira é disseminada por pequenas inverdades. O Felipe colocou que a fofoca tem perna longa. KKKKK. Vamos lá. Todos foram nessa linha, né? De comparar mesmo com a fofoca, porque foi o que ela fez no final. Mas a gente tem a questão aí, então, da oportunidade que o conto nos dá de mudar a versão, né? De fazer diferente. Mas ela colocou dentro do conto essa questão da fofoca que foi legal, né? Então, se o conto, né? Se quem conta o conto aumenta um ponto, imagine a fofoca, então, porque foi o que aconteceu, né? Ele colocou um ovo e no final ele já mudou até de nome. Era Sim. O seu Ovídio, ele virou o Zé Galinha e já estava botando várias dúzias de ovos, né? Então isso é muito legal, porque acontece isso mesmo. Então prestem, aí alguém falou de fake news. Fake news é exatamente assim também, né? E a gente vai passando, né, pelo aplicativo e vai mandando para todo mundo, né? Sem verificar no começo. Vamos lá, nós vamos agora ouvir um podcast. Vamos lá. Texto 1. Os segredos da nossa casa. Certo dia, uma mulher estava na cozinha e, ao atiçar a fogueira, deixou cair cinza em cima do seu cão. O cão queixou-se. A senhora, por favor, não me queime. Ela ficou muito espantada. Um cão a falar. Até parecia mentira. Assustada, resolveu bater-lhe com o pau com que mexia a comida. Mas o pau também falou. O cão não me fez mal. Não quero bater-lhe. A senhora já não sabia o que fazer e resolveu contar às vizinhas o que se tinha passado com o cão e o pau. Mas quando ia sair de casa, a porta, com um ar zangado, avisou-a: não saias daqui e pense no que aconteceu. Os segredos da nossa casa não devem ser espalhados pelos vizinhos. A senhora percebeu o conselho da porta. Pensou que tudo começara porque tratara mal o seu cão. Então, pediu-lhe desculpa e repartiu o almoço com ele. Olá, mais um, né? Esse podcast eu gravei o ano passado, né? Tem uma professora perguntando, Isso. né? Tem uma aula também do ano passado e agora fica nessa aula nossa, né? E esse é um conto africano, sim, alguém colocou aqui, exatamente isso, estava na apostila até, tem a apostila do ano passado, na aula do ano passado tem algumas questões sobre esse texto também, se vocês quiserem utilizar também para esse começo, pode, né, para trabalhar algumas questões de interpretação e colocar mais algumas sobre. Mas tem a gente colocou os segredos da nossa casa nesse, e no outro a gente tinha exatamente você tirando, né, mostrando que alguém não conseguiu guardar um segredo. Então a gente aqui, o tema não é esse, mas eu falo pela questão do título, né? Esse, diferentemente do outro, ele traz um comentário no final, né? Pode colocar o próximo, por favor, o próximo slide para eles. Então, não, o anterior, do comentário. Isso, pode colocar para eles. Então, esse não é uma fábula, né, mas ele traz um comentário. O comentário é fundamental sabermos conviver uns com os outros para assegurarmos o respeito, né? Então, fica bem claro isso para a gente nesse conto, né? Aí alguém reforça a ideia de que nossos segredos não devem ser revelados para qualquer um. Né, uma pro colocou, isso mesmo. Então, olha só as possibilidades que a gente tem de repertoriar o aluno, né? E pode surgir dele, a gente pode pedir para ele trazer e para a gente depois socializar com a sala, tá? Então, a aula de hoje foi especificamente para a gente começar a falar de contos populares, certo? Abordamos então o tema, assistimos a um vídeo, ouvimos um podcast. E a gente vai começar aí a compreender a importância de se considerar, então, as condições de produção, certo? Para que a gente consiga construir sentido para o texto e para que a gente também
acabe destacando os agentes dessas culturas, ok? Por hoje é só. Muito obrigada, Elaine. Obrigada, Andréia, alunos, professores. Avaliem nossa aula e até a próxima. Um beijo, até quinta.